Saí baleado e morri no portão da minha mãe? Mas Deus disse, levanta. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando o sol ainda brilhava forte sobre o bairro onde moro. Eu havia saído cedo para resolver alguns assuntos na cidade e ao voltar para casa, parei na padaria perto do ponto de ônibus para comprar um pão. Não imaginava que aqueles seriam os últimos minutos da minha vida como eu a conhecia. Enquanto esperava na fila, notei 2 homens encapuzados entrando na padaria com pressa. Um deles empurrou uma senhora que estava à minha frente e o outro sacou uma arma. Meu coração gelou. Era um assalto. Os bandidos gritavam, exigindo dinheiro e celulares. Todos se ajoelharam, tremendo. Eu também me ajoelhei, mas minha mente corria em 1000 pensamentos. Minha mãe doente em casa, minha irmã que dependia de mim, os irmãos da congregação que contavam comigo para as reuniões. O medo era tão grande que senti as pernas fraquejarem. Um dos assaltantes se aproximou de mim e apontou a arma para minha cabeça. Entrega tudo, irmãozinho, ou eu te mato aqui mesmo. Ele rosnou. Entreguei meu celular, a carteira com os poucos reais que tinha e até o relógio que ganhei do meu pai anos atrás. Mas não foi suficiente. O homem com a arma olhou para o outro e disse, esse aqui tá olhando muito pra gente, acho que vai nos denunciar. Antes que eu pudesse reagir, senti um impacto forte no peito, como se alguém tivesse me socado com toda a força. Um barulho seco ecoou na padaria. Levei a mão ao local e quando a afastei, estava coberta de sangue. Me atiraram, pensei, incrédulo. A dor era insuportável, como se uma labareda queimasse por dentro. Caí de joelhos e tudo começou a girar. Ouvi gritos, pessoas correndo, mas tudo parecia distante. O último som que escutei foi o dos bandidos fugindo e Samuel gritando, chama a ambulância rápido. Não sei como, mas consegui me levantar. Minhas pernas não obedeciam, mas uma força estranha me impulsionava. Saí cambaleando da padaria, deixando um rastro de sangue no chão. Cada passo era uma agonia, mas eu só pensava, tenho que chegar em casa. Minha mãe não pode me ver assim. A distância que antes era curta agora parecia quilômetros. A visão ficou turva, e eu sentia o corpo esmorecer. Quando cheguei ao portão da minha casa, não tinha mais forças. Caí de bruços com o rosto no chão, e tudo ficou escuro. Não senti dor. Não senti medo. Só uma paz estranha, como se estivesse flutuando. De repente ouvi uma voz clara, firme, como um trovão suave. Levanta. Não era um pedido. Era uma ordem. Abri os olhos e me vi deitado no chão, com vizinhos ao redor chorando e rezando. Uma mulher segurava minha mão, dizendo, Senhor Jesus, não deixa esse moço morrer. Outro homem tentava estancar o sangue com um pano. Eu deveria estar morto. O tiro tinha entrado pelo peito e saído pelas costas, perfurando um pulmão. Os médicos depois disseram que era impossível sobreviver àquilo sem atendimento imediato. Mas eu estava vivo, e ouvi Deus me chamar. Levanta, a voz repetiu. Tentei me mover, mas o corpo não respondia. Então, como se mãos invisíveis me erguesse, senti uma força me puxar para cima. Respirei fundo, e o ar encheu meus pulmões, mesmo com a ferida aberta. Os vizinhos gritaram, assustados. Ele tá vivo. Ele se mexeu. Alguém correu para buscar minha mãe, que veio desesperada, chorando e clamando a Deus. Quando ela me abraçou, senti uma dor física terrível, mas também uma certeza, Deus não tinha terminado comigo. A ambulância chegou em minutos. Os paramédicos não acreditavam que eu ainda estivesse consciente. Esse homem deveria estar morto, um deles murmurava enquanto me colocavam na maca. No hospital, os médicos foram diretos. Você teve um milagre. O tiro destruiu parte do seu pulmão, mas por algum motivo não atingiu a artéria principal. Mesmo assim, a perda de sangue deveria ter sido fatal. Enquanto me preparavam para a cirurgia de emergência, minha mãe e minha irmã oravam ao meu lado. Minha mãe segurou minha mão e disse, filho, se Deus te poupou, é porque Ele tem um propósito. Não desista agora. A cirurgia durou horas. Quando acordei na UTI, a primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus. A dor era intensa, mas eu sabia que estava vivo por um motivo. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, muitos irmãos da congregação vieram me visitar. Eles oravam, liam a Bíblia e me encorajavam. Um dos anciãos, irmão João, me olhou nos olhos e disse, Deus te deu uma segunda chance. Não é para você, é para a glória dele. Você vai testemunhar desse milagre. Aquelas palavras ecoaram em meu coração. Mas a recuperação não foi fácil. Os primeiros meses foram de muita dor. Cada respiração era um lembrete do que havia acontecido. Às vezes, à noite, eu acordava suando, revivendo o momento do tiro. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, me ajudava a orar. Senhor, ela dizia, livra meu filho do medo. Dá-lhe forças para seguir em frente.
E Deus ouvia. Pouco a pouco, a dor física foi diminuindo, mas a batalha espiritual era constante. Uma noite, enquanto orava, senti o Espírito Santo me falando claramente: você não foi poupado para viver com medo, mas para ser uma testemunha do meu poder. Aquela palavra me fortaleceu. Comecei a frequentar as reuniões novamente, mesmo com dificuldade para ficar sentado por muito tempo. Os irmãos me recebiam com carinho, e muitos vinham me perguntar como eu estava. Cada vez que contava o que havia acontecido, via lágrimas nos olhos deles. Alguns diziam: isso me fortalece na fé. Se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia pediu que eu desse um testemunho. Falei com o coração cheio de gratidão. Contei como Deus me sustentou, como ouvi sua voz, como Ele me deu forças para me levantar quando eu já deveria estar morto. Quando terminei, muitos irmãos vieram me abraçar, chorando. Uma irmã, que estava passando por uma enfermidade grave, me disse: seu testemunho me deu esperança. Vou orar com mais fé agora. Com o tempo, a ferida física sarou, mas a marca espiritual ficou. Hoje, quando olho para a cicatriz no meu peito, não vejo apenas uma lembrança de dor, mas um sinal do poder de Deus. Ele me tirou da morte para que eu pudesse viver para Ele. Não tenho medo dos bandidos, não tenho raiva. Só tenho gratidão. Porque Deus não apenas me salvou da morte física, mas me deu uma vida com propósito. Muitas vezes, quando estou sozinho, lembro daquela voz: levanta. Não foi só um comando para aquele momento. É um chamado para toda a minha vida. Levantar das derrotas, das dúvidas, dos medos. Levantar e seguir em frente, confiante de que aquele que me ressuscitou uma vez pode me sustentar sempre. Hoje, quando vejo notícias de violência, quando ouço histórias de pessoas que passam por sofrimentos, meu coração se enche de compaixão, porque eu sei o que é estar à beira da morte e sentir a mão de Deus me puxando de volta. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que clamar a Ele com fé. Não sei por que Deus escolheu me poupar aquele dia. Talvez para que eu pudesse contar essa história. Talvez para que outros, ao ouvirem, possam crer que Ele ainda opera milagres. Uma coisa eu sei: minha vida não é mais minha. Pertence a Ele que me deu uma segunda chance. E por isso, todos os dias quando acordo, a primeira coisa que faço é agradecer. Porque eu caí baleado. Eu morri no portão da minha mãe. Mas Deus disse: levanta. E aqui estou de pé vivo e disposto a servir ao Senhor enquanto Ele me der fôlego. Que este testemunho seja para a glória dEle, que é poderoso para salvar, curar e restaurar. Amém. Quando penso naquele dia, ainda sinto o cheiro de terra molhada no portão da casa da minha mãe. Era tarde, e a chuva tinha acabado de passar, deixando tudo com aquele brilho que só a água dá. Eu estava ali caído, o sangue se misturando com a lama, e o mundo aos poucos escurecendo. Não sentia dor, só um peso no peito, como se algo muito maior do que eu estivesse me apertando. E então, naquela escuridão, veio a voz. Não foi um grito, não foi um sussurro, foi uma palavra que entrou direto na minha alma: levanta. Não era a voz da minha mãe que chorava do outro lado do portão, nem dos vizinhos que já corriam para me ajudar. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, mas que reconheci no mesmo instante. Era a voz de Deus. E naquela hora, mesmo sem forças, mesmo com o corpo já frio, algo dentro de mim obedeceu. Não sei explicar como, mas foi como se uma mão invisível me puxasse de volta. Os médicos depois disseram que foi um milagre, que eu já estava clinicamente morto, que a bala tinha atingido um lugar que não dava chance. Mas eu sei a verdade: não foi a medicina, não foi a sorte. Foi Deus. Ele olhou para mim naqueles segundos e disse: ainda não. Você tem mais para fazer. E desde então, minha vida mudou. Não foi só o corpo que ressuscitou, foi a alma. Antes daquele dia, eu vivia como muitos, indo à igreja, ouvindo os hinos, mas sem aquela entrega de verdade. Era como se eu conhecesse a Deus de longe, como um conhecido, não como pai. Mas depois daquela experiência, tudo ficou diferente. A palavra que eu lia antes como obrigação passou a ser alimento. As orações que eu fazia por costume viraram conversas. E o medo? O medo da morte, dos homens, das circunstâncias, sumiu. Como poderia ter medo se aquele que tem o poder sobre a vida e a morte já me havia provado que estava ao meu lado? Há pouco tempo, um irmão da congregação me perguntou: e se Deus não tivesse te salvado aquele dia? Como seria? Eu olhei para ele e respondi com toda certeza: não sei. Mas sei que Ele salvou, e isso basta. Porque a fé não é sobre o e se, é sobre o Ele é. E Ele é fiel. Sempre. As pessoas às vezes me perguntam se eu sinto raiva dos que me fizeram aquilo, se guardo algum ressentimento. Mas como poderia guardar ódio no coração se Deus me deu amor em troca da vida? Aqueles homens não sabiam o que faziam. Eles estavam nas trevas, como eu já estive em outros momentos.
A diferença é que Deus me tirou da escuridão e me colocou na luz. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Por isso, quando vejo notícias de violência, não sinto raiva, sinto uma dor no peito, um chamado para orar. Porque aqueles que fazem o mal também precisam de salvação. Eles também podem ouvir a voz de Deus dizendo, levanta. Uma vez, depois de um culto, uma irmã se aproximou chorando. Ela tinha perdido o filho em um acidente, e a dor era tão grande que ela não conseguia mais orar. Segurei as mãos dela e contei minha história, não para me glorificar, mas para mostrar que Deus não abandonou ela, que Ele vê cada lágrima, cada ferida, e enquanto falava senti o Espírito Santo encher aquele lugar. Ela não parou de chorar, mas o choro mudou. Já não era mais desespero, era alívio, porque ela entendeu que mesmo na dor, Deus está presente. Mesmo na morte, Ele tem o último palavra. Tem dias em que a memória daquela noite volta com força. Não como um pesadelo, mas como um lembrete. Um lembrete de que a vida é emprestada, de que cada respiração é uma mercê. E nessas horas eu me ajoelho e agradeço. Não só por ter me salvado, mas por ter me dado um propósito. Porque de que adianta viver se não for para servir a Ele? Lembro de uma vez em que estava evangelizando em um bairro distante. Um homem cheio de cicatrizes e com olhares desconfiados me perguntou, por que você acredita nesse Deus? O mundo está cheio de mal, e Ele não faz nada. Eu olhei para ele e disse, Ele faz. Ele fez por mim, e pode fazer por você. Então contei minha história. O homem ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, com a voz embargada, ele falou, nunca ninguém me falou assim. Naquela noite, ele aceitou Jesus. E eu soube mais uma vez, porque Deus me poupou. Às vezes, quando estou no culto e cantamos quão grande é o nosso Deus, fecho os olhos e vejo aquele portão novamente. Vejo o sangue, a chuva, a escuridão. Mas também vejo a luz. Vejo a mão de Deus me levantando. E então canto mais alto, porque sei que não estou cantando por tradição, estou cantando por gratidão. Porque eu já estive no vale da sombra da morte, e Deus me trouxe de volta. E quando os irmãos oram por mim, colocando as mãos sobre a minha cabeça, sinto o mesmo poder que me ressuscitou naquela noite. Não é algo que se explica, é algo que se vive. Porque a fé não é teoria, é experiência. É saber que quando Deus diz levanta, Ele não está falando só do corpo. Está falando da alma. Está falando de uma vida que não é mais nossa, mas dele. Hoje, quando vejo jovens na congregação, às vezes desanimados, com dúvidas, eu me aproximo e digo, Deus tem um propósito para você. Mesmo que você não veja agora, Ele vê. Porque eu já estive no lugar deles. Já pensei que não tinha saída. Já achei que Deus tinha me esquecido. Mas Ele nunca esquece. Ele está sempre perto, mesmo quando não sentimos. Uma vez, um jovem me disse, eu não sinto mais vontade de servir a Deus. Eu olhei para ele e perguntei, você já sentiu o gosto da morte? Ele balançou a cabeça. Então como pode dizer que não tem motivo para servir? Não falei isso para julgá-lo, mas para lembrá-lo de que a vida é um domingo. E quando entendemos isso, tudo muda. À noite antes de dormir, costumo revisitar aquele momento. Não com medo, mas com adoração. Porque foi ali, na minha fraqueza, que Deus mostrou sua força. Foi ali, na minha morte, que Ele provou sua vida. E se Ele fez isso por mim, que não merecia, quanto mais pode fazer por aqueles que o buscam de todo o coração? Por isso, quando oro, não peço só por mim, pelos que ainda estão caídos, pelos que estão baleados pela vida, pela dor, pelo pecado, pelos que precisam ouvir a voz de Deus dizendo, levanta. Porque o mesmo Deus que me ressuscitou no portão da minha mãe é o mesmo Deus que pode ressuscitar qualquer situação, qualquer coração, qualquer vida. E quando chegar o dia em que Deus chamar meu nome para a eternidade, não terei medo, porque já morri uma vez. E já sei que do outro lado está aquele que me disse para levantar. E desta vez, não serei levantado para voltar a este mundo, serei levantado para estar com Ele para sempre. Até lá, seguirei contando esta história. Não por mim, mas por Ele. Porque o mundo precisa saber que Deus ainda fala, ainda opera, ainda ressuscita. E que não importa quão fundo seja o poço, sua voz pode chegar lá embaixo e dizer, levanta. Que este testemunho seja para a glória dele, que é poderoso para salvar até o último suspiro. Amém. Há dias em que acordo e ainda sinto o cheiro da terra molhada daquele chão onde caí. Não é uma lembrança que me assombra, mas uma marca que me lembra. Deus não só me salvou da morte, Ele me salvou para a vida. E essa vida não é mais minha, pertence a Ele. Cada respiro, cada passo, cada palavra que saí da minha boca desde aquele dia é uma prova de que o Senhor não desistiu de mim, mesmo quando eu já estava desistindo de tudo. Lembro que depois que me recuperei, a primeira coisa que fiz foi ir à igreja.
não por obrigação, mas por necessidade. Precisava estar ali, entre os irmãos, ouvindo os hinos, sentindo a presença de Deus. Quando entrei pela porta, muitos irmãos se aproximaram, alguns com lágrimas nos olhos. Um irmão mais velho, que sempre foi homem de poucas palavras, segurou meu braço e disse: "Filho, você não sabe o que Deus fez por você." Eu respondi: "Sei sim, irmão. Por isso estou aqui." Ele balançou a cabeça, como quem entende mais do que as palavras podem dizer, e apenas murmurou: "Glória a Deus." Naquela noite, durante a oração, o irmão que presidia a reunião pediu que todos intercedessem por mim. E quando aqueles irmãos se ajoelharam e começaram a clamar a Deus, foi como se o céu se abrisse sobre nós. Não eram palavras bonitas, eram gemidos do coração, eram lágrimas de gratidão. Eu fechei os olhos e só conseguia repetir: "Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me deu mais uma chance. Agora, o que o Senhor quer que eu faça?" E foi ali, no silêncio da minha alma, que senti Deus responder: "Vive para mim." Nos dias que se seguiram, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O sorriso de uma irmã que, mesmo com problemas em casa, cantava os hinos com tanta fé. O irmão que, apesar da doença, nunca faltava às reuniões. A criança que, sem entender muito, levantava as mãos durante as orações. Tudo isso me fazia pensar: se Deus pode me levantar de uma morte certa, quanto mais pode fazer na vida desses que já estão aqui lutando, crendo e esperando. Comecei a entender que o milagre não era só meu, era de todos que, mesmo nas dificuldades, continuavam firmes na fé. Uma tarde, enquanto ajudava a limpar a igreja, um jovem se aproximou. Ele era novo na congregação, tinha o olhar baixo, como quem carrega um peso que não sabe como tirar. Sentamos num banco dos fundos, e ele começou a falar. Contou que estava envolvido em coisas erradas, que a vida dele era um caos que não via saída. Eu ouvi em silêncio, porque sabia que às vezes, o que a pessoa precisa não é de conselhos, mas de alguém que entenda a dor. Quando ele terminou, eu só disse: "Irmão, eu já estive onde você está. E mais abaixo ainda. Mas Deus me tirou de lá. E Ele pode tirar você também." Ele olhou para mim, incrédulo. "Como?" Eu sorri. "Vemigo, eu morri. Literalmente." E Deus me disse: "Levanta." Se Ele fez isso, imagine o que pode fazer na sua vida. Não sei se minhas palavras o convenceram, mas sei que dali em diante, ele começou a frequentar mais as reuniões. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos, vi a mudança nele. O olhar já não era tão vazio, o passo já não era tão pesado. Um dia, depois de um culto, ele me abraçou e disse: "Irmão, obrigado. Você me mostrou que Deus não desiste da gente." Eu só respondi: "Não fui eu, irmão. Foi Deus. Ele é quem não desiste." E assim, sem perceber, fui aprendendo que o milagre que Deus operou em mim não era só para mim. Era para que eu pudesse estender a mão para outros que estavam caídos. Não com palavras bonitas, não com sermões, mas com a verdade simples de quem já esteve no fundo do poço e sabe que há uma mão que pode nos puxar para cima. Uma vez, uma irmã mais velha me chamou depois da reunião. Ela tinha as mãos marcadas pelo trabalho, os cabelos brancos, mas os olhos brilhavam como os de uma criança. "Filho," ela disse, "quando você conta seu testemunho, eu choro. Não de tristeza, mas de alegria. Porque eu também já estive onde você esteve." Ela fez uma pausa, como se estivesse revivendo algo. "Há muitos anos, eu também pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus me segurou. E agora, toda vez que ouço você falar, eu lembro que Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre." Ela apertou minha mão e continuou: "Não pare de contar, filho. Porque tem gente que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres." E ela tinha razão. Tem gente que precisa ouvir. Tem gente que está baleada pela vida, pelas decepções, pelas escolhas erradas. Tem gente que acha que não tem mais jeito. Mas Deus não olha para o que nós somos. Ele olha para o que podemos ser por sua graça. E quando Ele diz levanta, não é só para nos tirar do chão. É para nos colocar de pé, firmes, prontos para seguir em frente. Lembro de uma noite em que, depois de um dia difícil, me ajoelhei para orar. Não eram palavras elaboradas, era só um coração cansado falando com o Pai. "Senhor," eu disse, "às vezes parece que o peso é demais. Que as lutas não acabam. Que a fé cansa." E foi como se Deus respondesse não com uma voz, mas com uma lembrança, a imagem daquele portão, do meu corpo no chão, da voz que me chamou de volta. E então eu entendi: se Deus me tirou da morte, Ele pode me sustentar na vida. Se Ele me levantou uma vez, pode me levantar todas as vezes que eu cair. Por isso hoje, quando vejo alguém desanimado, quando ouço alguém dizer que não aguenta mais, eu não fico em silêncio. Conto minha história. Não para me exaltar, mas para mostrar que Deus é real, que Ele ouve, que Ele age, que Ele não abandonou nem mesmo aquele que já estava morto.
E assim, passo a passo, vou aprendendo que a vida cristã não é sobre nunca cair. É sobre saber que quando cairmos, há alguém que pode nos levantar. Que as batalhas não são nossas, são dele. Que as vitórias não são nossas, são dele. E que no final, não somos nós que vamos nos gloriar, mas aquele que nos deu a vitória. Porque no fundo, a história não é sobre mim. Não é sobre como eu quase morri, ou como Deus me salvou. É sobre ele. Sobre seu amor que não desiste. Sobre sua graça que alcança. Sobre sua voz que mesmo no silêncio mais profundo ainda diz: levanta. E enquanto houver alguém que precise ouvir essa voz, eu vou continuar contando. Porque o mundo pode dizer que milagres não existem, que Deus está distante, que a fé é ilusão. Mas eu sei. Eu estive lá. Eu morri. E Deus me disse para levantar. Que este testemunho não seja apenas lido, mas sentido. Que não seja apenas ouvido, mas vivido. Porque Deus não mudou. Ele ainda fala. Ainda opera. Ainda ressuscita. E se ele fez isso por mim, que não merecia, imagine o que ele pode fazer por você, que está lendo estas palavras agora. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E que não importa onde você esteja, você possa ouvir sua voz dizendo: levanta. Porque ele não desistiu de você. Nunca desistiu. E nunca desistirá. Amém.